Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia. Eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só o problemão que a gente está contratando lá para frente. Quase 40 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade podem não conseguir se aposentar. Os dados são do IBGE. Pagar o INSS por conta própria ou se cadastrar como microempreendedor individual, todo mundo conhece como MEI, né? Podem ser alternativas para quem trabalha sem carteira assinada, mas quer ter uma aposentadoria. O Eduardo Costa, esse problema não é novo, mas com a chegada de Uber, aplicativos, entrega por moto, enfim, essas pessoas trabalham mais na informalidade, então um problema colocado e só crescente. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, você é a melhor testemunha de que eu falo desse assunto com frequência. Ô Júnior, esse é um negócio que me incomoda desde os anos 80, 87, 88, quando meu pai, que lutou a vida inteira, pulando a carroceria do caminhão para baixo, para cima, pegando pesado, foi buscar a aposentadoria, pela qual ele pagou durante anos e anos, sobre 6 salários, e encontrou 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E aí eu lembro disso, que foi em 1988, você bota 22 mais 24, 46 anos depois, eu que aqui na Itatiaia paguei durante 20 anos ou mais, sobre 10 salários, tenho 2 de aposentado, 2 salários. E me assusta, Júnior, olhar para o quadro brasileiro em que você vê esse tanto de gente na informalidade, recusando empregos, dizendo, eu vou ganhar mixaria para assinar carteira, para me irritar, mas sem ter o cuidado de pagar a própria aposentadoria. Porque a conta é simples, O Brasil é um país que está envelhecendo sem antes enriquecer, como o Japão. Então nós vamos ter uma multidão de pobres, idosos, sem dinheiro para comer e para comprar remédio. E o governo brasileiro não terá condições de prover, Júnior, que seja quem for o presidente, porque hoje estima-se que um país desenvolvido gaste entre 9% e 10% no máximo do seu PIB, produto de todas as riquezas, com a aposentadoria. O Brasil, pelas projeções, estará com 17% em 2050, o que quer dizer que vão fazer outra reforma. Então quem está pagando sobre 10 hoje não vai receber 2, mais 1. O nosso futuro será o país de um salário mínimo e olhe lá. Mas se você olhar para a projeção mais próxima, Travassos, nós estamos a 5 anos e meio do ano de 2030. Nós estamos na metade de 2024. Travassos, em 2030, atenção, senhoras e senhores, guardem isso. Em 2030, está logo ali, o número de idosos com 60 ou mais será maior do que os adolescentes de até 14 anos. Não há reposição de mão de obra e de riqueza. Países como Portugal, Júnior, ao mesmo tempo em que rechaçam, que criam dificuldades para o pobre chegar lá, estão apavorados porque vão precisar de gente para fazer o serviço, porque a natalidade está despencando. Isso é um fenômeno mundial, brasileiro inclusive. Você tem quantos irmãos, Marcelo? 1. Quantos filhos até agora? Da família? Seu? 0. Travassos tem quantos irmãos? Tem 1. Quantos filhos até agora? 1. Ô Júnior, você tem quantos irmãos? 2. Quantos filhos até agora? 1. Eu tenho 6 irmãos, tenho 2 filhas. Então, essa é a realidade. O Jonathan Tarisi tem quantos irmãos, Jonathan? E quantos filhos? Entendeu? Ninguém passa do limite. Ninguém. A Cirantão chegou aí agora. Quantos irmãos você tem, assim? Quantos irmãos? O Assis, 5 irmãos, 2 filhos. Então, onde é que nós vamos parar, João? Já falei demais. O Marcelo da Fonseca, e aí? É um problema grande, difícil solução, envolve todo mundo, mas todo mundo mesmo, e as discussões não acontecem de forma séria em torno desse problema. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu acompanhei em 2019 as discussões sobre a reforma tributária na Câmara. Eu lembro que acompanhava muito os cálculos que eles faziam, né, para aprovar a reforma previdenciária, perdão.
E aí eu lembro que eles já falavam que esse era um problema que já estava contratado nos próximos 15 anos. Né, que eles iam fazer uma mudança agora, mas daqui a pouco eles teriam que, o país teria que fazer esse cálculo novamente. E o mais preocupante, né, eu acho que o Edu pontuou muito bem, é que mesmo a parte da população que vai ter direito à Previdência, ela vai ter direito a um valor muito pequeno da Previdência, que não dá para se sustentar. Não, o salário mínimo hoje, né, que é o que a maioria dos aposentados recebe, não consegue comprar os remédios necessários, não consegue comprar os alimentos necessários, né, não tem como fazer a questão do transporte necessário. Então, é um problema muito mais grave do que apenas a informalidade, né, porque a informalidade é sim um problema que a gente tem que ter agora, mas esse problema vai aparecer só lá na frente. A redução da aposentadoria, né? A aposentadoria não vai sendo corrigida como é um problema ainda mais grave, porque mesmo quem aposenta não consegue ter o recurso para sobreviver. Aí tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a buscar alguma solução, porque senão passa fome ou não consegue comprar os medicamentos. Ô Edilene Lopes, nos corredores em Brasília que você frequenta tanto, alguém discute isso? Bom dia. Ei, Júnior, bom dia. Discute, mas esse é um tema que é um tema, digamos assim, árduo, né? A discussão da reforma da Previdência já foi uma discussão que para os políticos foi considerada difícil de ser feita, porque é um tema impopular e sempre a população vai se dar mal, que é o que aconteceu. Nós temos, por exemplo, hoje, depois da reforma da Previdência, muita gente vai morrer antes de aposentar. Você contribui a vida inteira e, no fim das contas, não sobrevive para poder usufruir um benefício que não é proporcional à sua contribuição ou ao tempo de dedicação laboral que você teve. Então nós temos essa questão. Agora tem um outro ponto que ele é muito importante ser abordado, porque o Brasil, a primeira coisa que deveria existir aqui de uma reforma do currículo escolar seria a educação financeira. Pena que a nossa amiga Rita Mundim, que entende tanto desse tema, não está nessa mesa hoje, porque pensando assim, fazendo contas, a contribuição para o INSS, se você fizesse uma contribuição para uma previdência privada ou até em algum investimento mais ousado, com certeza o seu retorno depois de anos de aplicação seria muito maior do que o retorno dado pela contribuição com o INSS. O mesmo nós pensamos, por exemplo, para o FGTS. Esse valor ele fica guardado, ele é uma segurança para o trabalhador que trabalha por CLT, por carteira assinada, mas no fim das contas o rendimento do FGTS é baixíssimo. Se você pudesse investir o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em um outro investimento que fosse seguro, uma renda fixa, você teria um rendimento de 10% ao ano e não de 3% ao ano, como é o caso do FGTS. Então, existem muitas formas de fazer o dinheiro da população multiplicar. Só que isso é difícil no Brasil e porque também não há uma educação financeira. E quando há, que necessita de disciplina, as pessoas não têm dinheiro. O salário mínimo no Brasil hoje é de R$ 1.400. Pelas contas do DIEESE, para manter uma família bem alimentada, deveria ser R$ 6.700. Ou seja, é pouco dinheiro circulando entre a população pobre, é pouca educação financeira e o que nós temos de instrumento não contribui para que a população tenha uma renda maior. Então é uma situação complexa, Júnior, que contribui para a manutenção da pobreza, infelizmente. Vamos fechar essa equação, hein, William Travassos? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Eduardo falou na turma dos 60, né? Em 2030, eu tô na fila aí, tô com 54 hoje, então provavelmente espero chegar aos 60 em 2030. Eu passei no Alto Caiçaras, uma padaria, acho que ia comentar com você, acho que é Panini. Aí tava lá, preciso de pizzaiolo, caixa, atendente. Rapaz, mas tinha tanta vaga. Eu falei, gente, o povo tá reclamando de trabalho. E aí, isso vai despertando na gente uma certa curiosidade para tentar entender o que está acontecendo. Eu pego como exemplo a Uber. Entrei no site da Uber, na parte do investidor, e fui ver os números da Uber. E aí você tem palavra de CEO, enfim. No mundo inteiro, mais de 700 milhões de pessoas agora optam por ganhar dinheiro de forma flexível no Uber todos os meses, com ganhos dos motoristas de 16,6 bilhões de dólares. E continua a crescer de forma rápida. A gente tem um aumento significativo da audiência em 15% e de frequência em 6% no primeiro trimestre. Então, os números desses aplicativos mostram um crescimento absurdo, oferecendo, para uma nova oportunidade. Eles estão reinventando o mundo, porém isso está influenciando, sim, na previdência, no trânsito das cidades. Nós não sabemos quantos carros de aplicativo nós temos hoje aqui em Belo Horizonte e qual é o real impacto disso na vida de quem está circulando pela cidade. Então, assim, Júnior, a conta não vai fechar, como o Eduardo falou,
É um momento em que você mais precisa de recursos, que é o da melhor idade, que o Eduardo até brinca que não é uma melhor idade, mas é um momento que você precisa comprar mais medicamentos, que você precisa, às vezes, ajudar, e a gente tem muito hoje idoso ajudando o filho, que está desempregado, que está em situação difícil. E a gente precisa, como o Marcelo falou, sentar de forma madura e entender a reforma previdenciária, a reforma tributária e todos os mecanismos para preparar esse país maduro que a gente fala, né? O Brasil é um país jovem, sim, mas a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer e entender. Dentre os temas, aí que você pega os temas de hoje, você vai falar da dívida de Minas, de 160 bilhões de reais, milhões de reais. Aí quando você olha, o cara, mas o cara pegou 15 e agora ele está em 160, o que é juros? Então assim, a gente tem que começar a pensar nesse mercado financeiro e a forma que a gente está administrando o nosso dinheiro. Quando eu falo nosso dinheiro, o dinheiro do país como um todo. Ô Júnior, e sabe o que é o mais dramático, que eu não posso deixar de falar, Júnior? É a qualidade do emprego, Júnior, porque os nossos jovens não estão apenas não querendo carteira assinada, mas eles não estão se qualificando, Júnior. E o emprego é global. A Microsoft não quer saber se o empregado dela está lá no Vale do Silício, não. Ela contrata na Índia. Ô Júnior, não é loucura, ninguém me falou isso, tá? É um achômetro. Eu imagino, quando meu irmão trabalhava na Fiat, na época a Fiat tinha 35 mil trabalhadores diretos. Eu não sei como é que está hoje, mas eu te garanto que daqui a 10 anos a Fiat, para ficar numa grande empresa, ela vai ter metade do seu pessoal trabalhando na Índia, na China, na Coreia do Sul, sentado na cozinha. E o que sobra é a linha de montagem que o robô vai fazer, amigo. Já tem robô construindo casa nos Estados Unidos. Então, ainda tem esse drama. Ô, Júnior, parece loucura, mas eu não acho um absurdo imaginar daqui a uns 30 anos mais gente na rua, morando na rua, do que morando dentro de casa, Júnior. Pois é.